neste momento, um horário de culto em todas as igrejas. Nós vamos agora ministrar a palavra do Senhor Jesus, agradecendo a Deus, apresentando este momento muito importante para refletir na palavra do Senhor. Nós vamos deixar uma mensagem aqui que é de grande valia para todos e com todo respeito, temor e tremor diante de Deus, vamos todos nesse momento apresentar ao Senhor esta palavra, que ela possa adentrar a cada coração. Eu quero deixar uns avisos antes de começar a ministração. Muitas pessoas perguntam o horário, o estudo, a pregação, a palavra do Senhor. A próxima mensagem nós vamos transmitir amanhã, 8 horas da noite, às 20 horas, nós vamos começar uma série de estudo sobre o Apocalipse. Terça-feira, como é um culto de doutrina em todas as igrejas, nós vamos ministrar uma palavra às 21 horas, às 9 horas da noite. E todos os domingos, 9 horas e 30 minutos da manhã, a Escola Bíblica Dominical, que vai ser o estudo dentro da lição, a revista da escola, como foi ministrado hoje pela missionária Adriana. Hoje nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Todos que agora estão com a sua Bíblia, peguem a sua Bíblia. Reverentemente vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ministrar essa palavra e que estejamos atentos, porque nós estamos apresentando a Deus agora esse momento todo especial, com toda a reverência. Eu quero agradecer os irmãos que têm lutado para a gente, esforçado para a gente conseguir os 1000 pessoas inscritas no YouTube para que seja passado ao vivo. Agora está sendo passado ao vivo no Instagram, no Facebook, e nós já estamos indo aí para 800 inscritos. Os irmãos estão colaborando, as pessoas estão se esforçando. Então você avise para o seu amigo, parente, vizinho, para que todos possam se inscrever no canal do YouTube. Você digita lá Silas Soares de Souza, tudo com S. E quando nós começamos o apelo, tínhamos 200 e pouco. Então já estamos indo para 800. Logo nós vamos alcançar esse número. E no YouTube vai ser passado ao vivo. Agora todas essas mensagens estão sendo gravadas e nós estamos postando também no YouTube. Tem como passar também ao vivo no YouTube com notebook nós temos, mas vamos esperar os 1000 inscritos para a gente passar ao vivo também no YouTube. E agora você pode acompanhar no Facebook, no Instagram. Você pode convidar a sua família, seus parentes, amigos, e vamos ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Hoje nós vamos transmitir essa mensagem baseada no Salmo de número 91. É um salmo conhecido por todos, tem pessoas que sabem até de cor. É uma mensagem universal, que ela abrange e alcança todos. Pegue a sua Bíblia para você ouvir a mensagem da palavra do Senhor baseada no Salmo 91. Nós podemos ler a Bíblia várias vezes, mas sempre você vai se deparar com algo que você vai descobrir e vai ampliar os seus conhecimentos. E aqui no Salmo 91, versículo 1 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando você estuda os Salmos, que é um livro do louvor, tem 150 capítulos, o maior livro da Bíblia, há uma curiosidade, uma particularidade, que o livro do Salmo se divide em 5 livros. Isso é bem interessante. Vai do Salmo de número 1 até o 41, depois do 42 ao 72, depois do 73 ao 89, do 90 ao 106 e do 107 ao 150. Se você pegar algumas Bíblias, eu estou com uma aqui, a tradução Melhores Textos em hebraico e grego, em epígrafe, todos esses salmos que eu citei, essa divisão, você vai ver, ele vai falar livro 1 do salmo tanto a tanto. Essa Bíblia aqui, ela é Scofield, é uma Bíblia muito boa também na área de alianças e dispensações. Quem quiser estudar sobre alianças e dispensações, ela tem um estudo completo. E em epígrafe também no Salmo, nós vamos encontrar a divisão 5 livros. Também é uma curiosidade, e a Bíblia ela é tremenda, ela é profunda. Quando você começa a estudar a Bíblia, você fica apaixonado pela Bíblia. Só essa divisão dos Salmos, você pode fazer um estudo comparativo com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e o livro de Salmos se divide em 5.
Se você fizer um estudo profundo, comparativo, você fica boquiaberto. Como é interessante, como a Bíblia se completa. Algo assim fabuloso. Essa palavra meditativa no Salmo de número 91, nós vamos dividir essa mensagem em 4 partes. Primeiro, permanecendo em Deus, versículos 1 e 2. Protegidos por Deus, versículos 3 ao 10. Vitoriosos com Deus, versículos 11 ao 13. E honrados por Deus, versículos 14 ao 16. Então nós vamos dividir essa mensagem em 4 partes. A mensagem de Deus, do Salmo, é o cuidado que Deus dispensa aos que pertencem a Ele, a perfeita paz e segurança. Não consta qual seja o autor deste Salmo, talvez Moisés. A antiga tradição judaica declarava que quando um salmo ficava sem nome, era obra do autor do salmo anterior que lhe tinha nome. Os doutores judaicos consideram que quando o nome do autor não é mencionado, podemos atribuir o salmo ao último escritor nomeado. Se for assim, este é outro salmo de Moisés, homem de Deus. Você vai ver lá o salmo número 90 em epígrafe, você vai ver o nome do autor. Essa mensagem estamos dividindo em 4 partes. A primeira parte, permanecendo em Deus, versículos 1 e 2. Você acompanha na sua Bíblia. Se você quiser anotar, fazer as anotações, vamos aprender. O versículo 1, o que habita. A promessa é dirigida àqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e não àqueles que fazem raras visitas a Ele. Os membros de qualquer congregação podem ser basicamente divididos em 2 classes. Aqueles cujo lar é o mundo e que fazem visitas ocasionalmente a Cristo, e aqueles que habitam com Cristo e estão de visita no mundo. Nós estamos aqui neste mundo só de passagem. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. 1 Pedro 2,11. O apóstolo São Paulo diz em Filipenses 3,20 que a nossa pátria é o céu. E o salmista, ele entendia muito bem isso, a importância de você estar na presença de Deus, de você cultuar a Deus. Nós sabemos que todos estão comentando agora, nós somos a igreja, sim, mas todo mundo sente um desejo de ir ao templo, à casa de Deus, ali todos reunidos, que é muito bonito. E o salmista, ele sabendo disso, ele disse no Salmo 27,4, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Ele não queria apenas frequentar, dar uma passagem, ele queria morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Daniel, quando ele ia ser lançado na cova dos leões, até o próprio rei sabia que ele servia a Deus. E em Daniel 6,16 está escrito, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. O próprio rei sabia que Deus ia dar o livramento para Daniel. Por quê? Porque Daniel servia a Deus continuamente. Tem pessoas que elas vão à igreja raramente, servem a Deus final de semana, só aos domingos, mensalmente na Santa Ceia, outros uma vez por ano. Mas Daniel era um homem fiel, que servia a Deus continuamente. Até as pessoas que não eram, que entendiam a palavra do Senhor, notavam que Daniel era um homem diferente. E a Bíblia diz no Salmo 84,3, faz menção a 2 aves, pardal e andorinha, que elas se encontravam na casa de Deus. Por que o pardal? Pardal é uma ave que você olha assim que as pessoas não dão valor. E a andorinha é inquieta. No sentido espiritual, tem pessoas que acham que elas não têm valor. Até dizem, eu não valho nada. Mas você tem que saber que você é importante para Deus e para uma igreja. E a andorinha, uma ave inquieta, mas na casa do Senhor encontrou paz. Pessoas que acham que não tem valor, você está sem paz, mas na casa de Deus, na presença do Senhor, você é muito importante para Deus. Quando ele fala o esconderijo, aqui é um lugar, um abrigo. Todo mundo precisa de um abrigo, de um lugar. Nós estamos vendo agora, nesse momento que as pessoas se reúnem, cada pessoa tem que ter o seu abrigo. Esse esconderijo aqui no sentido espiritual fala da bênção do lugar secreto, que é a comunhão com Deus. Você tem que ter a sua particularidade com Deus, o seu particular com Deus. A Bíblia diz que quando Jesus subiu no monte da transfiguração, ele chamou alguns discípulos em particular. Você tem que ter o seu momento particular com Deus.
E Jesus falou isso em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Portanto, aquele que habita no esconderijo, você tem que ter um momento de comunhão com Deus. Você tem que ter o seu particular com Deus. O versículo 1 ainda, quando fala sobre sombra, todos procuram a sombra. No momento de sol, você pode observar no estacionamento, todas as pessoas querem uma sombra, uma árvore. Imagine no deserto. E nós estamos sob a proteção de Deus. O Salmo 121, 3 ao 5 diz assim: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormita. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Deus é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. E no versículo 1 ainda fala: descansarás. Jesus está dizendo em Mateus 11, 28 até o 30. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E você vai encontrar descanso para a sua alma em Cristo Jesus. No mundo de incerteza e inseguranças, Deus é verdadeiro descanso, confiável e amigo fiel. Portanto, se a sua alma está cansada, se você está perturbado, se você está inquieto, descanse em Deus. E você vai sentir a segurança para a sua vida espiritual. Em segundo lugar, o segundo ponto aqui, protegidos por Deus. Versículos de número 3 até o 10. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Isso fala de intimidade, o meu refúgio. Quando você fala meu Deus, intimidade. Cada ser humano deve procurar ter a sua intimidade com Deus. Eu pergunto, o que você tem dito acerca de Deus? Às vezes algumas pessoas murmuram, Deus não me ouve, Deus não está olhando para mim. E nós sabemos que isso é uma mentira, porque o diabo ele quer colocar isso nas mentes das pessoas, que Deus desamparou, que Deus não cuida de você. E às vezes até cristãos estão pensando que Deus desamparou porque eles estão passando por lutas. Mas nem sempre a luta é sinal da ausência de Deus. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nesse momento que nós estamos atravessando, o Brasil, o mundo, inclusive a igreja está orando em prol das pessoas, você deve parar para refletir. Todos agora estão reunidos com a sua família. Eu sei que pessoas estão ansiosas e inquietas, mas Deus vai nos ensinar muitas coisas. Pare para pensar o seguinte. Noé, quando entrou na arca, ele entrou com a sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos, totalizando 8 pessoas. Veja só, segundo a Bíblia, choveu 40 dias, as águas para minguar levaram 150 dias, 5 meses, tem um estudo correspondente lá com Apocalipse capítulo de número 9, que é algo bem profundo também, fazendo a ligação com gafanhoto. E sabe quanto tempo Noé ficou na arca com a sua família? 1 ano e 1 mês. Você já parou para pensar nisso? Agora, Deus estava protegendo-os ali na arca, até passar a tempestade. E às vezes Deus permite, Ele te protege e você não está sabendo, até passar a tempestade. Aprendemos o seguinte, imagine 1 ano e 1 mês, aquela sogra com as 3 noras, para conviver. Ali Deus ia trabalhar no temperamento delas, na convivência, para que quando saísse da arca, já ia estar bem polida por Deus. Então muitas coisas Deus vai nos ensinar e Ele está olhando para você. Não pense que Deus te esqueceu, não pense que Deus te abandonou. E Ele diz assim, em quem? Em quem é uma pessoa, que é Deus, e não uma coisa. Ele não diz em que, em quem. Você tem que estar direcionado à pessoa de Deus, que se preocupa com você, que se importa com você. E no versículo 2, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. O Senhor sente o nosso amor por Ele. Deus é capaz de sentir o que você sente por Ele. Se apegar com amor é se apegar em sua pessoa e não nos seus bens. Quantas pessoas querem a bênção, mas não querem o dono da bênção, que é Deus? Quantas pessoas estão correndo para igrejas em busca de um bem material, carro, casa, casamento? Apesar que isso é importante, não é errado, mas não é tudo. A prioridade para você cultuar Deus, quando você vai
realmente cultuar a Deus, eu sempre falo na nossa igreja, duas coisas importantes para cultuar a Deus. Primeiro, quando você vai ao culto, você está, em primeiro lugar, adorando a Deus. Segundo, você está preocupado em ganhar o próximo para Deus. Aí sim, os 10 mandamentos vão se resumir em 2. Amar a Deus e o teu próximo. Casa, carro, outras coisas, elas são apenas complementos. Você tem que estar na presença de Deus para cultuar a Deus, não pelo que Ele tem para te dar, mas pelo que Ele é. Nós adoramos a Deus e o amamos porque nós sabemos quem Ele é. Todas as coisas da terra aqui, materiais, são boas, são passageiras, mas Deus é eterno. Você também é eterno. A sua alma é eterna para Deus. Em Mateus 5,45, o sol ele brilha tanto para o ímpio como para o justo. Mas o cristão ele tem dois que brilham sobre ele ao mesmo tempo. Um para iluminar o seu corpo e o sol da justiça, que é Jesus, Malaquias 4,2, para iluminar e aquecer a sua alma. Então você tem um grande privilégio na presença do Senhor. Devemos agradecer a Deus pela salvação, pela vida, pela família. Nós estamos direcionando o nosso agradecimento a Deus e reconhecendo a sua mão potente sobre as nossas vidas. No versículo número 3, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Agora esse aqui nós vamos parar um pouco, para você ver que isso aqui é forte. Vamos dar um significado para cada termo, que aqui nós vamos entrar também num lado espiritual bem forte. Passarinheiro, caçador de pássaros, é o diabo aqui nesse texto e contexto. Com suas astúcias, enlaça e prende o homem, afastando-os das verdades do Evangelho. Nimrod, por exemplo, no livro de Gênesis, ele foi chamado de caçador. E alguém pergunta, caçador de quê? De almas. Então o diabo ele é um caçador de almas para destruir. Escute o que eu vou falar para você. A sua alma é importantíssima para Deus. A sua alma é eterna. Você tem um grande valor diante do Senhor. Portanto, pare para refletir. Há uma guerra espiritual. E quando fala laço do passarinheiro, fala das ciladas que o diabo prepara contra você, muitas vezes usando até pessoas para poder querer te derrubar. E Paulo diz em 2 Timóteo 2,26, e tornarem a despertar, desprendendo-os dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. E o Salmo 124, versículo 7, olha como a Bíblia responde por si mesma, onde a verdadeira hermenêutica, a nossa alma escapou. Ele não diz o nosso corpo, ele diz a nossa alma. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós escapamos. Olha o que está dizendo aqui, a nossa alma escapou. A sua alma, a nossa alma é importantíssima para Deus. Domingo próximo passado eu preguei sobre o valor da alma humana. Está postada no YouTube, pregamos lá na nossa igreja. E você vai ver como essa mensagem é forte, o valor da alma humana. Quanto que você tem um valor para Deus. Deus ele faz de tudo para você ser salvo. E as pessoas só vão compreender isso mais na eternidade. Quando chegar no céu, as pessoas vão ver o valor de uma alma, de uma salvação, de todas as lutas, envidando todos os esforços para salvar as vidas. Somente os que permanecem em Cristo sabem manejar a espada do Espírito e o escudo da fé. No versículo 4, falando da proteção, utilizando as armas que você deve para a batalha espiritual. Paulo, ele menciona o apóstolo São Paulo, 7 armas em Efésios 6, 10 até o 18. 6 armas que você deve utilizar nessa batalha espiritual. Depois de você expulsar os temores, as preocupações e as depressões, Deus lhe dará uma sentinela celestial para barrar o caminho a qualquer intuito que queira entrar no nosso coração. Este protetor é chamado a paz de Deus e é enviado a você a resposta da oração Filipenses 4, 6 e 7. O versículo 5 diz, não te assustarás. Nós devemos distinguir aqui 3 tipos de medo. O medo sadio, que é o sinal vermelho da natureza, que nos adverte da presença do perigo, nos leva a procurar proteção em tempo. Agora tem um medo exagerado, com terror. Tem pessoas que têm medo de tudo.
E tem um medo mórbido. Esse é o imaginário sem base. Histerismo imita todas as doenças. Vê onça quando na verdade é um gatinho. Vê uma montanha quando na verdade é um cupim. Tem pessoas que têm medo de tudo que estão diante de si. Mas a Bíblia diz em 1 João 4,18: o perfeito amor lança fora o medo. No Egito o povo de Israel estava seguro, não estava com medo, porque eles sabiam que Deus estava ali para protegê-los, como Deus está agora para proteger você. Nenhuma praga atingiu o povo de Israel. Agora eu quero parar um pouco também nessa parte aqui, dos versículos 5 até o 7. Aqui nós encontramos um estudo forte sobre a batalha espiritual. E quando você estuda sobre batalha espiritual, você vai ficar bem pensativo e cuidar mais da sua vida espiritual. Tem pessoas que pensam, e eu vou provar aqui no texto, que o diabo só ataca as pessoas à meia-noite. Eles pensam que trabalhos são feitos espiritualmente falando só à meia-noite. Porém, eu vou provar aqui no texto para você observar alguns pontos. Versículos 5 ao 7 diz assim: não terás medo do terror de noite. Primeiro ponto, de noite. Nem da seta que voa de dia. Tem seta sendo lançada de dia também. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então nós encontramos aqui 3 turnos. Satanás, com os seus anjos caídos e os demônios, eles trabalham em 3 turnos constantemente. Eles trabalham de dia, de noite, à tarde. Eles estão trabalhando para destruir as famílias, as vidas, e por isso vocês devem estar vigilantes. E aqui nós encontramos esses 3 turnos. Não pense que o diabo está aí trabalhando de qualquer forma. Outros pensam que ele está preso. Não está. Ele só vai ser preso quando Jesus chegar no final da grande tribulação aqui na terra. Ele vai prender Satanás por 1000 anos e reinar aqui no milênio. Mas por enquanto ele está solto, aprontando mesmo. Então você tem que estar vigilante, porque eles trabalham manhã, tarde e noite. Esses 3 turnos aí na batalha espiritual. Agora, em contrapartida, nós vemos que Jesus, ele orava de manhã, está em Marcos 1,35. Jesus orava de tarde, Mateus 14,23. E Jesus orava de noite, Lucas 6,12. E a Bíblia diz também em Daniel 6,10 que Daniel orava 3 vezes ao dia. Olha só, eu citei aqui para vocês dos versículos 5 ao 7, noite, dia e ao meio-dia. Daniel orava 3 vezes, Jesus 3 vezes. Isso é bem interessante. E a Bíblia diz uma particularidade que Daniel orava 3 vezes de joelho. Se você somar durante o ano, nós vamos ter um total mais de 1000 vezes que ele orava ao ano. Portanto, não pense que batalha espiritual é brincadeira, a coisa é séria. O diabo ele não dorme, ele está constantemente procurando derrubar as pessoas. Nós lemos bem claro aqui no Salmo 124:7 que a alma escapou do laço do diabo. E são as almas que o diabo quer para destruir. Você pode observar lá em Gênesis capítulo de número 14, que Abraão ele foi para uma batalha e ele venceu com 318 homens. Quando ele voltou da batalha, eles tinham um costume antigamente, os vitoriosos, eles repartiam os despojos com os vencedores. E quando ele foi repartir os despojos, tinha alguém que queria as almas e não os bens materiais. O diabo quer isso, as almas. Há uma batalha espiritual. Portanto, Jesus orava de manhã, tarde e noite. Isso é um alerta para a igreja, para que nós estejamos sempre vigilantes. O versículo 7 fala de proteção. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Você vai contemplar e vai ver a bênção de Deus sobre a tua vida. Embora às vezes podemos pensar que a justiça divina está atrasando, as evidências demonstraram que há um soberano moral que reina sobre os homens e que mais cedo ou mais tarde vai acertar as contas com os ímpios. Então, fique tranquilo. Às vezes você pensa que Deus não está vendo, que Ele esqueceu de injustiça. Talvez pessoas se levantaram até contra você com calúnias, que a calúnia tem um ditado que é igual ao carvão. Quando ela não queima, ela mancha, ela suja. E às vezes pessoas se levantaram contra você para te derrubar. Porém, Deus é justo, Ele é fiel, Ele é soberano.
Por que que as pessoas cometem os erros e você pensa, será que não vai ter uma justiça, não vai ter um corretivo quanto a isso? Eu vou ler aqui para você observar Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11 e 12, que diz assim: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Esse é o primeiro ponto, as pessoas vão protelando, não corrigem o erro. Elas deixam, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se prolonguem, contudo, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Uma coisa muito importante, depois você lê em casa, eu vou passar aqui a referência para você ler, Isaías capítulo 10, versículos de número 1 até o 3. Essa passagem ela é forte, ela diz o seguinte, que Deus, existe um dia para Deus fazer uma visitação, ou seja, Deus vai visitar todas as pessoas que praticaram o erro e elas pensam que isso vai ficar impune, governantes, autoridades, todos que forem justos com as pessoas, com as nações, com as cidades, com os municípios, com os pobres, as viúvas necessitados, vai chegar o dia da visitação de Deus. Às vezes tem pessoas que perguntam por quê? Está vindo tão bem com fulano, beltrano, cicrano e de repente parece que houve um juízo. A visitação de Deus, porque Deus é justo, Deus é fiel, Deus é soberano. E Gálatas 6,7 é bem claro. Tudo que você plantar, você vai colher. E a lei da semeadura ela é forte. Só para ilustrar, se você semear 3 grãos, você vai colher 100. Portanto, pense antes de você fazer algo. Se você pensar em maltratar alguém, pisar no seu próximo, prejudicar o próximo, que isso é pecado gravíssimo, pense bem antes. Você vai estar semeando e você vai colher lá na frente. E a lei da semeadura ela é muito forte. E de Deus não se zomba, Gálatas 6,7. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Pare para pensar e veja o que você está semeando. O 91, 9, nós vemos Deus como Altíssimo. O 91:10, nenhuma praga alguma chegará à tua tenda. Olha, eu vi muitas pessoas e ouvi pessoas dizendo sobre que o diabo estava amaldiçoando as pessoas, e principalmente crentes evangélicos, servos de Deus, mas nós sabemos que isso é errado. Eles pegaram a passagem e não interpretaram corretamente de Êxodo 20, versículo 5, que seria amaldiçoado até a 4ª geração. Tem que olhar o contexto. O contexto é importante quando se estuda a hermenêutica com detalhe. O contexto de Êxodo 20, Deus é que ia castigar os idólatras, não é nem o diabo. Primeiro ponto, Deus. Os idólatras, eu pergunto, você que está servindo a Deus, está em comunhão com Deus, você é idólatra? Não. Então não tem essa maldição para você. E a Bíblia diz em Provérbios 26:2, como o pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, se Deus te abençoou, quem vai te amaldiçoar? O que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Você entregou sua vida para Jesus, está andando na presença de Deus, está procurando ser fiel. Então não tem maldição sobre a tua vida. A maldição, o mal, só recai sobre a vida de uma pessoa se ela der abertura para o pecado. Por isso que Neemias, no capítulo 6, você pode observar lá, quando ele foi reedificar os muros de Jerusalém, a Bíblia diz no capítulo 6 que ele procurou reparar as brechas do muro. Ou seja, você tem que procurar com a sua família, principalmente nesses momentos, se reunir e se ocorrer alguma coisa estranha, a família se reunir e perguntar o seguinte, nós estamos dando brechas? Legalidade para o diabo operar? Não. Se você está em comunhão com Deus, você não está em pecado, você não deu brecha, não tem legalidade, fique tranquilo. Você pode estar passando uma prova de Deus na sua vida. Não desista, porque a bênção de Deus está sobre você e a sua família. Em Provérbios capítulo 3, versículo 33 diz assim, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Deus ele tem uma bênção para você e não maldição. Procure andar na presença de Deus, firme, fielmente, e você vai ter a bênção do Senhor. E no versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aqui nós encontramos duas coisas importantes.
a bênção pessoal, nenhum mal te sucederá. Aqui é uma bênção pessoal. E tem a bênção doméstica para a sua família. Nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua família, porque as mãos do Senhor estão estendidas sobre você. Nós vamos agora para o terceiro ponto. Vitoriosos com Deus, versículos 11 até o 13. O versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse versículo 11 é que ninguém pode dar ordem aos anjos, só Deus. E eu vejo pessoas por aí mandando em anjo, fazendo coisas aí que não condiz com a palavra do Senhor. Deus que dá ordem em todo sentido espiritual. Cada cristão é um vaso do Senhor que Deus vai te usar. Mas toda honra, toda glória pertence a Deus. As ordens vêm dele, as bênçãos vêm dele, os dons espirituais. Cada um de nós somos usados por Deus pela sua graça e misericórdia, mas tudo provém dele. E nesse versículo 11, o ministério de anjos empregados por Deus, aí já seria uma outra palavra, mensagem sobre angelologia, o estudo sobre os anjos. Nós temos aí a categoria dos anjos, a mais alta, os serafins, que são seres brilhantes. Você pode olhar na Bíblia, você não vai ver um serafim aqui na terra. Lá em Isaías capítulo 6, vocês vão ver diante do trono de Deus. Então, os serafins, depois os querubins, querubim vem do hebraico, querube é aquele que está para proteger a glória de Deus. Depois vem os arcanjos, arcanjo quer dizer chefe de anjo, e depois anjo, que no hebraico significa mensageiro anjo. Aí está a categoria dos anjos, e quando ele fala o ministério de anjos empregados por Deus, no sentido oficial, ele, Deus, dará ordens. No sentido pessoal, ao seu respeito e constante em todos os teus caminhos. Agora escute aqui. Existem caminhos que não são aqueles que Deus permite. O caminho da presunção, da soberba, mundanismo, desonestidade. Tais caminhos não estão incluídos na promessa. E não podemos esperar que Deus nos proteja em locais onde somos proibidos de frequentar. Vou citar dois. Um verdadeiro cristão, ele nunca participa de motel, nem casados. Eu sempre instruo lá os noivos, os namorados. Quando você casar, tem tantos lugares bonitos para participar. Para quem motel? Servo de Deus não participa de motel. E bares também. Portanto, Deus vai te proteger. Agora você tem que saber em qual lugar que você está para receber a bênção e a proteção do Senhor. O 91:12. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Às vezes você pensa que não, mas um pequeno tropeço pode levar a uma grande queda. Mas o Senhor Deus está nos protegendo e ao seu redor tem anjo do Senhor. O versículo 13. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Você vai encontrar alguma diferença desse versículo em algumas versões. O que isso simboliza? Simboliza aqui todos os inimigos conhecidos, abertos e violentos. 1 Pedro 5,8. A serpente, ela simboliza todos os inimigos secretos e traiçoeiros, tais como caluniadores, murmuradores. Quando você estuda as cartas de Pedro, nós encontramos, ele escreveu duas epístolas, 1 Pedro e 2 Pedro. Por quê? A primeira carta de Pedro ele escreveu para encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos pelo mundo afora. E 2 Pedro, ele escreveu para advertir, para que os crentes estivessem vigilantes quanto aos falsos mestres dentro da igreja. Ou seja, para que você esteja protegido por Deus quanto a esses ataques, tanto externos como internos. Todo filho de Deus tem seus inimigos. Isso aí você tem que ter bastante cuidado e vigilância. Todo filho de Deus tem seus inimigos. Eles são numerosos. O leão e a serpente, o leãozinho e o dragão. Diversificados, sutis e fortes, leão e serpente. Novo e velho, leãozinho e cobra. Então isso aí tudo leva-se para o lado espiritual e entra também aquela questão que eu falei, batalha, guerra espiritual. E o último ponto aqui, honrados por Deus, versículos 14 a 16. Pois que me amou
É o amor dedicado a Deus que é a marca distintiva de todos aqueles que o Senhor liberta de todo o mal. Quando Pedro declarou que amava Jesus, o que Jesus disse para ele? Então, apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos. Ou seja, quando você declara que ama a Deus, todo amor ele requer um sacrifício. Você não deve ficar de braços cruzados. Quem ama a Deus deve procurar trabalhar. Jesus, ele deu a sua vida, se sacrificou em prol da igreja. O que é isso? Demonstração de amor. Toda demonstração de amor requer sacrifício. E quando Paulo fala acerca do amor de Deus, ele ilustra sobre a cruz. Está lá em Efésios 3, 18 e 19. Ele fala, você quer compreender o amor de Deus? Olha o que forma. Para você compreender a altura, aponta para cima. A profundidade, para baixo. A largura e o comprimento formou o que aqui? A cruz. Este é o verdadeiro amor. Ele está expresso na cruz do Calvário. Todas as pessoas que amam, elas têm que demonstrar sacrifício. Se realmente o marido ama a esposa, ele vai se sacrificar por ela, pelos seus filhos também. A mesma coisa é na igreja. Se você demonstra amor a Deus como um verdadeiro cristão, você se sacrifica, você paga um preço, mas o maior, Jesus já pagou lá na cruz do Calvário por nós. Conheceu o meu nome. Versículo de número 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. No versículo 15, Deus está mais disposto para dar do que para receber. Mas isto não isenta do dever e privilégio de orar. O versículo 15, na parte inicial, diz, ele me invocará. Ou seja, nós estamos numa batalha espiritual, numa guerra espiritual, recebemos bênçãos de Deus também, mas Deus quer ouvir a sua voz. Tem pessoas por aí até pagando para Deus falar. Só que Deus quer ouvir a tua voz. Aqui é bem claro, ele me invocará. Deus te dá as bênçãos, Deus te protege, mas ele quer que você fale com ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você tenha intimidade com ele. Ele me invocará. E qual a lição que nós aprendemos de tudo isso? Que Deus cuida daqueles que confiam nele. Se você confia em Deus, Deus ele tem um cuidado especial com você. Ele tem um cuidado para com a sua família. E às vezes tem coisas que acontecem na sua vida que você só vai entender lá na frente. Você vai ver o agir de Deus, a mão do Senhor sobre a tua vida, porque Deus tem um cuidado especial para com você e a sua família. Os versículos 14 até o 16, há 6 vezes que o futuro de determinação é usado. Eu o resgatarei, protegerei, darei resposta, estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Até o versículo de número 13, o homem fala. A partir do versículo 14, quem vai falar é Deus. Às vezes nós falamos e não conseguimos encontrar uma solução. Mas quando Deus fala, tudo se resolve. Então a última palavra na tua vida é de Deus. Às vezes pessoas deram palavras negativas para você, dizendo que você não ia prosperar, que você não ia vencer, e você ficou preso a essas palavras negativas. Porém, cai por terra em nome de Jesus. Toda palavra de maldição, toda palavra negativa, nós repreendemos em nome de Jesus todo o mal e declaramos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não guarde no seu coração palavras de mágoas, palavras negativas, porque a última palavra na tua vida não é do homem, é de Deus. E Deus tem palavra para você para te levantar. Pessoas vão ver como Deus vai te usar, como você vai sair do meio que você se encontra, às vezes de luta, de decepção, de depressão. Talvez você já tenha entregue até os pontos e pensou que não ia mais vencer. Mas Deus traz hoje uma palavra de fé e de coragem para você. Deus está dizendo, sou eu que te tomo pela tua mão e te levanto e digo, não temas, porque eu sou contigo. A última palavra é de Deus na tua vida. Às vezes você está confiando no homem, depositou a sua confiança no homem. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Você pode observar o livro de Jó. Ele tem 42 capítulos. Até o capítulo 38,
Jó estava discutindo com os amigos dele. Do capítulo 38 até o 42, em 4 capítulos, agora Deus vai falar com Jó. Ou seja, eles discutiram, brigaram, 38 capítulos. Os amigos de Jó dizendo que ele não ia vencer, que ele estava em pecado. E aqui é outro detalhe que nós temos que observar. Se você vai visitar uma pessoa que está doente no hospital, você não pode chegar lá e dizer que ela está passando por aquilo, porque ela está em pecado sem autorização de Deus, porque você pode ferir alguém e depois Deus vai te cobrar. Às vezes Deus não te autorizou a falar isso. Os amigos de Jó fizeram isso. E aí Deus então falou: Jó, agora eu quero ter uma conversinha com você. No capítulo 38 ele fala assim, gente, essa palavra no original, se prepare para uma batalha agora, para uma luta. Aí Deus começou a demonstrar na sua palavra a sua grandeza. Deus foi falando sobre o tesouro da neve, os tesouros da saraiva. Ele foi mostrando a sua grandeza e o Jó, ele foi se prostrando dizendo: Deus, como tu és tremendo, como tu és grande, quem sou eu para discutir com o Senhor? Para você ter uma ideia, quando fala os tesouros da neve, você pode observar, eu tenho aqui em casa uns desenhos, eu comparei, umas fotos, não tem um floco de neve igual, todos têm desenho diferente. Quem fez isso? O artista número 1, Deus perfeito. Os tesouros da saraiva, eles têm um grande estudo com os geólogos, na geologia, eles descobriram um estudo fabuloso sobre os tesouros da saraiva, que as pessoas se encantaram, e Deus já tinha falado ali em Jó. E ele então reconheceu a grandeza de Deus, se humilhou. Aí lá no capítulo 42, Jó, quando ele ouviu a palavra de Deus, que foi a última na vida dele e não dos seus amigos, a Bíblia diz que Jó estava orando pelos seus amigos. Sabe o que Deus fez? Virou o cativeiro de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Eu quero dizer para você que só Deus pode virar o teu cativeiro. Por isso que a última palavra na tua vida é de Deus. Talvez as pessoas te acusaram, tentaram te derrubar, nunca te ajudaram, mas você vai ouvir agora a palavra de Deus para te levantar como Jó. Quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus, o Senhor, virou o cativeiro de Jó. Só Deus pode virar o teu cativeiro, porque a última palavra é de Deus na tua vida. E aí Deus falou: Jó, os teus amigos têm que oferecer sacrifício, porque eles que pecaram contra mim. Ou seja, os amigos de Jó dizendo que ele estava em pecado e Jó não estava em pecado. E aí quando Jó passou por todas essas lutas, esses problemas, ele disse assim: antes eu te conhecia, Deus, só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Ou seja, às vezes Deus permite você passar pelas lutas, sabe para quê? Para você aprender a ter uma comunhão com Deus. Não apenas de querer ficar ouvindo o que as pessoas dizem. Deus quer que você, como Jó, tenha uma experiência com Ele. Sabe por quê? Você vai ouvir a última palavra de Deus na tua vida para te levantar. Então, até o versículo 13, o homem fala. A partir do versículo 14 do Salmo 91, quem vai falar é Deus. O Salmo começa com a palavra descansa e a última palavra salvação. Sabe o que nós aprendemos com isso? Quem descansa em Deus é salvo por Ele. Amém.